Apanhei um avião direto para voltar vendo a minha mulher a ter de dar o seu melhor e sabendo que era a notícia mais assustadora. A vida amorosa de Brad Pitt sempre esteve sob os holofotes. De romances relâmpago a dois casamentos que fizeram manchetes, a sua viagem pelo amor tem sido tudo menos aborrecida. Já foi associado a algumas das mulheres mais bonitas e famosas de Hollywood: Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston, Angelina Jolie. Todos os relacionamentos fizeram manchetes. Cada término deixava os fãs a comentar. Mas, apesar de tudo, há uma mulher que parece ter deixado uma marca que mais ninguém conseguiu. E depois de todos estes anos, Brad está finalmente a abrir-se sobre ela. Quem é ela? E por que é que ele ainda a guarda tão perto do coração? Junte-se a nós enquanto mergulhamos a fundo no passado de Brad e descobrimos o único amor que realmente o marcou. Os primeiros romances antes da fama. Um dos primeiros relacionamentos de Brad Pitt foi com a cantora pop britânica Sinita. Terão namorado de 1986 a 1988. Anos mais tarde, Sinita descreveu Pitt como um homem bonito com um corpo incrível. Ela disse que ele era divertido, jovem e muito gentil. O seu relacionamento aconteceu antes de Pitt se tornar famoso. E quando viu Thelma e Louise, disse: "Meu Deus, o que é que eu fiz?" Contou ainda que um fã uma vez a esbofeteou à porta de um supermercado por causa do relacionamento deles. Depois de Sinita, Pitt namorou com a atriz Jill Schoelen. Conheceram-se durante as filmagens de um filme de terror chamado Cut Class, no final dos anos 80. A relação não durou muito tempo. Depois disso, a dobradora A.G. Daly entrou em cena. Na reportagem de Pitt no E! True Hollywood, ela descreveu-o como alguém profundo e super fofo. Ela sentiu uma forte ligação com ele e descreveu-o como alguém que se dedica intensamente ao seu trabalho. Ela disse: "O que eu conseguia sentir nele era um impulso visceral muito forte em direção a algo realmente grande." Mesmo após o breve período juntos, continuaram amigos. Robin Givens era outra mulher ligada a Pitt. Trabalharam juntos em Head of the Class e aproximaram-se quando Givens e o seu então marido, Mike Tyson, estavam a passar por uma separação. Tyson escreveu mais tarde no seu livro de memórias Undisputed Truth que uma vez ao estacionar na sua garagem, viu Givens num carro com Pitt. Afirmou também tê-los encontrado juntos na cama. Mas Givens contou uma história diferente numa entrevista de 2019. Ela disse que a parte da entrada da garagem era verdadeira, mas a parte de estar na cama nunca aconteceu. Nunca, nunca, nunca aconteceu, disse ela. Quanto ao carro, ela explicou que vinham de uma exibição. Pitt partilhou ainda um momento de destaque com Christina Applegate. Foram vistos juntos algumas vezes e até foram aos MTV Movie Awards de 1989 como casal. Mas durante o evento Applegate, trocou Pitt por outro rapaz. Em 2015, durante um apelo no quinto segmento do programa Watch What Happens Live with Andy Cohen, ela não revelou quem era o homem misterioso. Disse ainda que não namorou nem com ele, nem com Pitt depois daquela noite. Depois veio Juliette Lewis. Ela e Pitt começaram a namorar no final de 1989 e estiveram juntos até 1993. Trabalharam juntos nos filmes Califórnia e Jovem Demais para Morrer. Mesmo após o término, Pitt falou calorosamente sobre ela. Numa entrevista à Vanity Fair, 2 anos depois, disse: "Ainda amo esta mulher. Ela é realmente genial. Diverte-me muito com ela. Foi dos melhores relacionamentos que já tive." E acrescentou:
O problema é que crescemos com esta visão de que o amor vence tudo. E não é bem assim certo. Quanto a Juliette, partilhou mais tarde que não gostava do foco constante da imprensa em Pete. Em 2014, ela disse a People que as pessoas precisavam de seguir em frente. Normalmente, é sobre o Brad Pitt ou o vício das drogas, o que não me acontece desde os 22 anos. Tenho 40 anos. Abandonei todos os meus touros aos 22. Há crescimento. Fuja do passado, dos tapetes vermelhos às emoções reais. Pitt teve ainda um breve momento com a modelo Jitka Polodek. Foi com ele a estreia de Lendas da Paixão, em novembro de 1994. Embora nenhum dos dois tenha falado muito sobre a relação, Polodek disse mais tarde: "O homem brilha." Mas foi o seu romance com Gwyneth Paltrow que realmente se destacou. Conheceram-se no set do filme C-7N, de 1995, onde Paltrow interpretou a sua mulher. Fora do ecrã, o relacionamento cresceu rapidamente. No seu discurso nos Globos de Ouro de 1996, Pitt chamou-lhe o seu anjo e o amor da sua vida. Mais tarde, nesse ano, o casal ficou noivo. Mas em junho de 1997, romperam o noivado. Paltrow disse mais tarde que o seu pai, Bruce Paltrow, ficou devastado com a separação, porque adorava Pitt. Mesmo após o término, Pitt e Paltrow mantiveram-se próximos. Numa conversa em 2022, disse-lhe: "É maravilhoso ter-te como amiga agora." Ela também recordou o tempo que passaram juntos com sentimentos fortes. Em maio de 2023, durante o podcast Call Her Daddy, disse que foi amor à primeira vista quando se conheceram no set. Partilhou uma memória de Pitt a ter pedido em casamento certa noite numa varanda na Argentina. "Gostaria de me lembrar exatamente do que ele disse," disse ela. "Mas ele pediu-me em casamento. Foi fantástico." Fiquei emocionada. Lembrou-se de que tinham conversado sobre o noivado. Mas o momento em si não deixou de ser uma surpresa. "Eu devia ter uns 24 anos, disse ela. Esta memória partilhada, anos mais tarde, dá uma pequena ideia do que o seu relacionamento realmente significava. Não foi apenas um romance público. Teve momentos profundos e pessoais. E embora o mundo se lembre das passadeiras vermelhas, a verdadeira história pode estar nos lugares silenciosos que ninguém viu." Depois do seu relacionamento com Gwyneth Paltrow, veio outra história de amor, desta vez com Jennifer Aniston. E, embora tenha começado discretamente depressa, se tornaria um dos romances mais falados de Hollywood. A primeira faísca entre Brad e Jen. Brad Pitt e Jennifer Aniston conheceram-se em 1994. Não foi um momento romântico na altura. Foram apresentados pelos seus empresários. Aniston disse um dia que a sua primeira impressão de Brad foi a de que era apenas um tipo simpático do Missouri. Ela acrescentou um rapaz normal. Mas só em 1998 é que as coisas começaram a mudar entre eles. Nessa altura, ambos estavam solteiros. Aniston tinha terminado o seu relacionamento com o ator Tate Donovan, e Pitt tinha acabado de romper o noivado com Gwyneth Paltrow. Os seus empresários uniram-nos novamente. Desta vez, deram-se bem. Mais tarde, Aniston contou a Diane Sawyer que o seu primeiro encontro foi tranquilo e divertido. Logo, os media começaram a observar cada movimento deles. Em setembro de 1999, fizeram a sua estreia como casal na passadeira vermelha dos Emmy Awards. Pitt usava uns óculos de sol prateados e Aniston um vestido brilhante. Os fãs
adoraram vê-los juntos. Apenas 2 meses depois, durante um concerto dos Sting em Nova York, anunciaram o noivado. Aniston exibiu um anel de diamantes e platina desenhado por Sylvia Damiani. Mais tarde, a revista People noticiou que Pete passou 7 meses a trabalhar no design do anel. A 29 de julho de 2000, Brad e Jennifer casaram-se em Malibu, Califórnia. Foi um evento repleto de estrelas com 200 convidados. Havia 50.000 flores, 4 bandas, um coro gospel e até fogo de artifício. O pai de Jennifer, o ator John Aniston, acompanhou-a até ao altar e mais tarde disse às pessoas: "A Jennifer estava linda." Foi um casamento espetacular. A noiva usou um vestido bordado de seda e cetim do estilista Lawrence Steele. Segundo alguns relatos, o casamento custou quase $1 milhão. Após o casamento, continuaram a aparecer juntos em grandes eventos. A primeira passadeira vermelha deles como casados foi nos Emmy Awards de 2000. Em 2001, Pete chegou a participar como convidado especial no programa de Aniston Friends durante o episódio de Ação de Graças intitulado Aquele com o Rumor. Interpretou uma personagem que não gostava de Rachel Green, papel de Aniston, na série. Mais tarde, ela disse: "O Sr. Pete foi maravilhoso." Em janeiro de 2002 foram juntos aos Globos de Ouro, combinando fatos pretos e cabelos loiros semelhantes. No mesmo ano, o casal lançou a Plan B Entertainment com o produtor Brad Grey. Aniston disse ao The Guardian que mantiveram a empresa em segredo no início, porque não queriam que as pessoas pensassem que era apenas um projeto de vaidade. Em 2004, a empresa tinha 17 filmes em produção, entre os quais Troia e Charlie e A Fantástica Fábrica de Chocolate. Mas à medida que as suas vidas profissionais arrancavam a vida pessoal, enfrentava pressões e o amor era posto em causa. Em 2003, Jennifer deu uma entrevista à revista W, na qual a repórter chamou a Brad, o amor da sua vida. Mas Jennifer não tinha a certeza se devia usar essa frase. "Sertatashi-se o amor da minha vida." Ela disse: "Acho que se pergunta sempre se ele é o amor da minha vida. Quer dizer, não sei. Nunca fui do tipo que diz ele é o amor da minha vida. Ele é certamente um grande amor na minha vida." Ela acrescentou: "E eu sei que temos algo especial, especialmente no meio de todo este caos. Neste negócio louco, brilhante, maravilhoso e difícil que temos, é bom ter alguém que está ancorado e que te conhece, que realmente te conhece por inteiro." Em 2004, Aniston deu outra entrevista, desta vez ao The Guardian, e falou sobre a criação de uma família. Ela disse: "Está na hora, está na hora. Sabe, acho que se consegue trabalhar com um bebê. Acho que se consegue trabalhar grávida. Acho que consegue fazer tudo isso. Então, estou mesmo ansiosa para abrandar." Parecia que estava pronta para um novo capítulo. Mas poucos meses depois, em janeiro de 2005, Brad e Jennifer anunciaram a separação. O casal fez uma declaração conjunta à revista People, dizendo: "Gostaríamos de anunciar que após 7 anos juntos, decidimos separar-nos formalmente." Abordaram ainda os rumores dizendo: "A nossa separação não é o resultado de nenhuma das especulações veiculadas pelos meios de comunicação sensacionalistas. Esta decisão é fruto de muita reflexão." Terminaram a mensagem pedindo gentileza e privacidade e acrescentaram: "Continuamos felizes, como amigos, empenhados e atenciosos, com grande amor e admiração um pelo outro." Após a despedida, um laço que se desfez. A 25 de março de 2005, Jennifer pediu oficialmente o divórcio de Brad Pitt. Ela alegou diferenças irreconciliáveis e pediu para mudar o seu apelido de volta para Aniston.
O divórcio foi finalizado a 2 de outubro de 2005. No mesmo mês, deu uma longa entrevista à revista Vanity Fair. Ela falou abertamente sobre a dor e a atenção do público. Há muitas fases de luto, disse ela. É triste algo a chegar ao fim. De certa forma, abre-te aos sentimentos. Quando tenta evitar a dor, esta cria uma dor ainda maior. Sou um ser humano, vivendo uma experiência humana perante o mundo. Gostava que não fosse perante o mundo. Esforço-me muito para superar isso. Partilhou também a sua reação às fotos de Pete e Angelina Jolie no Quênia. Não posso dizer que tenha sido um dos pontos altos do meu ano. Quem é que lidaria com isso e diria, não é giro? Parece divertido, mas acontece. Brinca-se e disse, o que não te mata torna-te mais forte. Mesmo assim, ela queria que os Medea deixassem de a incluir num triângulo amoroso. Eu preferia que todos seguissem em frente, disse ela. Não sou definida por esta relação. Não sou definida pelo papel que os mídia me fazem desempenhar no triângulo. É enlouquecedor para mim. Nos últimos anos, as coisas tornaram-se mais pacíficas. Depois de Pete se ter separado de Jolie, em 2017, os relatos dizem que ele e Aniston voltaram a trocar mensagens. Chegou mesmo a comparecer à sua festa de 50 anos em 2019. Em 2020, os fãs ficaram entusiasmados ao ver o seu feliz reencontro nos Screen Actors Guild Awards e durante a leitura de uma mesa redonda para os picardias estudantis. Mas aqueles que esperavam por um regresso romântico ficaram desapontados. Em 2018, uma fonte disse à People que eles terminaram e fizeram-no porque tinham problemas graves. Eles não são idiotas. Lembram-se porque não deu certo. E em 2021, a própria Aniston confirmou. Em entrevista a Howard Stern, disse que ela e Pete são amigos e companheiras. A sua história de amor pode ter terminado, mas o respeito permaneceu. Após o seu relacionamento com Jennifer Aniston, a vida amorosa de Brad Pitt tomou um rumo diferente. Um que chamaria tanta atenção quanto se não mais. Brad Pitt e Angelina Jolie conheceram-se em 2003, durante as filmagens de Mr. e Mrs. Smith. Nessa altura, Brad ainda estava casado com Jennifer Aniston. Jolie falou sobre o período em que trabalharam juntos numa entrevista à Vogue em 2007. Disse que não se apaixonaram imediatamente, mas gostaram de trabalhar juntos. Por causa do filme, acabamos por nos juntar para fazer todas estas coisas loucas, e acho que encontramos esta estranha amizade e parceria que simplesmente aconteceu. De repente, disse ela. Jolie partilhou que após alguns meses de filmagens começou a sentir-se diferente. Acho que passados alguns meses, percebi, meu Deus, mal posso esperar para começar a trabalhar. Ela disse que encontraram alegria em trabalhar juntos e tornaram-se uma verdadeira equipa. E acrescentou, simplesmente tornamo-nos uma espécie de dupla. Na altura, Jolie disse que não sabia muito sobre a vida pessoal de Brad, mas era evidente que ele estava com um melhor amigo. Alguém que ele ama e respeita, explicou ela. Ela disse que só no final das filmagens é que começaram a perceber que a sua ligação poderia significar algo mais. Ambos sabiam que era algo grave e que teria de ser tratado com cuidado. Brad e Jennifer Aniston separaram-se em janeiro de 2005. E mais tarde, nesse mesmo ano, Jolie adotou a sua segunda filha Zahara Marley. Já era mãe de Maddox e em janeiro de 2006, os apelidos de ambas as crianças foram alterados para Jolie Pitt. Um amigo próximo do casal disse à revista People que a ideia é que se amem e queiram formar uma família juntos.
O mais incrível é que pode fazê-lo por nascimento ou por adoção. No mesmo mês, Jolie confirmou que estava grávida de Brad. Em maio de 2006, o casal deu as boas-vindas à filha Shiloh Novell. Em dezembro desse ano, estrearam-se como casal na Passadeira Vermelha na antestreia do filme O Bom Pastor de Jolie, em Nova York. A família continuou a crescer no ano seguinte, quando adotaram um filho, Pax Tien, do Vietnã. Em fevereiro de 2008, Jolie apareceu nos Independent Spirit Awards com uma barriga de grávida visível. Mais tarde, foi revelado que ela estava à espera de gêmeos. A 12 de julho de 2008, Jolie deu à luz um rapaz, Knox Leon, e uma rapariga, Vivian Marcellin. Em entrevista à revista People, após o nascimento dos gêmeos, Jolie disse: "É um caos, mas estamos a lidar com isso e a divertir-nos muito." A sua vida era agitada, mas cheia de amor, e a família crescente continuava em evidência. Em 2012, os filhos de Brad e Angelina começaram a pedir os pais em casamento. Em abril desse ano, o representante do casal confirmou o noivado. O anel foi estimado em cerca de $1 milhão. A 23 de agosto de 2014, casaram-se na capela da sua propriedade em França, chamada Château Miraval. Jolie usou um vestido de noiva com desenhos dos filhos costurados no tecido. O casal até deixou que as crianças os ajudassem a escrever os votos de casamento. A revista People disseram que era importante para nós que o dia fosse tranquilo e cheio de gargalhadas. Foi um dia tão especial para partilhar com os nossos filhos e um momento muito feliz para a nossa família. Durante a lua de mel, voltaram a trabalhar juntos num filme chamado À Beira-Mar, lançado em 2015. Mas pouco mais de 2 anos após o casamento, as coisas mudaram. A 20 de setembro de 2016, Jolie pediu o divórcio. Um comunicado do seu representante referiu que Angelina Jolie Pitt apresentou um pedido de dissolução do casamento. A decisão foi tomada em nome da saúde da família. Não fará comentários neste momento e pede que a família tenha privacidade durante este momento difícil. Brad divulgou ainda um breve comunicado dizendo: "Estou muito triste com isto, mas o que mais importa agora é o bem-estar dos nossos filhos. Peço gentilmente à imprensa que lhes dê o espaço que merecem neste momento desafiante." Logo de seguida, surgiu a notícia de que houve uma discussão séria num avião privado. Foi relatado que as coisas se tornaram físicas. Brad negou ter batido em qualquer uma das crianças. O Departamento de Serviços de Proteção à Criança de Los Angeles investigou o caso e não encontrou qualquer prova de abuso. O FBI também encerrou o caso e não acusou Brad. Em abril de 2019, um juiz declarou que Brad e Angelina estavam legalmente solteiros. Mesmo assim, a luta judicial não terminou aí. Levou anos a resolver tudo. Só finalizaram os acordos de custódia e financeiros em dezembro de 2024, quando um juiz finalmente aprovou os termos do divórcio. Mesmo depois de tudo isto, uma questão permanece por resolver. A batalha pela adega continua e continua a levá-los de volta aos tribunais. O relacionamento que começou com alegria e risos num set de filmagens terminou num longo e difícil processo judicial. Mas a história completa ainda não terminou. Novos rostos depois da tempestade. Após a separação de Angelina Jolie, Brad Pitt demorou algum tempo a regressar ao mundo dos relacionamentos. Em abril de 2018, foi visto a passar algum tempo com a professora e arquiteta do MIT, Nettie Oxman. Uma fonte disse à revista People que ele demorou muito tempo a namorar,
mas agora está. A fonte referiu ainda que Pitt se inspirou no casamento do seu amigo George Clooney com Amal. Procurava alguém que o pudesse desafiar, especialmente em termos de inteligência. Apesar dos rumores se espalharem, Oxman negou ter namorado com Pitt mais tarde nesse ano. Mesmo assim, ela elogiou-o, dizendo que ele era o último dos moicanos na Hollywood pós-Netflix. Ela acrescentou que une o atual e o intemporal, que é a essência do cinema. Pouco tempo depois, Pitt foi associado à modelo Nicole Poturalski no verão de 2020. Os relatos indicam que se conheciam há pelo menos um ano antes de o romance se tornar público. Uma testemunha disse que flertaram bastante numa festa do Festival de Berlim de 2019 para o filme Era uma Vez em Hollywood. Em agosto de 2020, foram vistos no Château Miraval, em França. Uma fonte disse que eles estavam a desfrutar da companhia um do outro durante a viagem. Uma fonte próxima também elogiou Poturalski, dizendo que tem coragem e é inteligente. Se ela namora com o Brad, bom para ela, bom para ele, mas a ligação não durou. Em outubro, outra fonte disse que os dois nunca estiveram realmente num relacionamento. Brad não vê Nicole desde agosto, explicou a fonte. Nunca foi um relacionamento. Viram-se algumas vezes e só. Não se pode chamar separação, porque nunca estiveram juntos. Foi um caso casual, e apenas isso. Ainda assim, em janeiro de 2022, uma fonte disse que Pitt ainda mantém contato com Poturalski, mas o seu nome não desapareceu das manchetes tão cedo. Passos lentos em direção a algo real. No final de setembro de 2022, Brad Pitt foi associado à modelo Emily Ratajkowski. Tinha acabado de se separar do marido Sebastian Bear McClard. Uma fonte disse à People que Brad e Emily estavam a passar muito tempo juntos, mas os amigos não tinham a certeza se era algo grave. Outra fonte próxima disse que os dois não pareciam estar a namorar formalmente. Com a chegada de outubro, mais fontes começaram a partilhar detalhes. Uma fonte próxima de Ratajkowski disse que o momento era propício e que não procurava nada de muito sério. Não há nada como o Brad Pitt para te animar, disse a fonte. Outra fonte próxima disse que ela tem as vibrações que Brad gosta. Ela é inteligente e articulada. Referiram ainda que ela partilha o interesse dele pela arte. Uma terceira fonte acrescentou que tem muito para conversar e divertem-se sempre muito quando estão juntos. Havia atração, tiveram alguns encontros e mantêm contato quando não se veem, explicou a fonte. Mas no final de 2022, outra pessoa entrou na vida de Brad. A 13 de novembro de 2022, Pitt foi visto com Inês de Ramon num concerto de Bono em Los Angeles. Tinha se separado discretamente do marido Paul Wesley no início desse ano. Mais tarde, em novembro, uma fonte próxima de Inês confirmou que ela e Brad namoravam há alguns meses. A fonte disse ainda que se conheceram através de um amigo em comum e que Brad estava realmente interessado nela. Em dezembro de 2022, os dois compareceram à estreia do filme Babylon de Pitt e foram vistos juntos na festa pós-estreia. Poucos dias depois, celebraram o 59º aniversário de Pitt. O casal foi fotografado a chegar a um restaurante italiano em Hollywood. O Brad teve um jantar de aniversário com a Inês e amigos no sábado à noite. Uma fonte contou a People que os convidados trouxeram presentes e o grupo partilhou muita comida italiana. Brad até recebeu um presente de aniversário e o grupo cantou os parabéns a você. A mesma fonte disse que estava de ótimo humor.
Sentou-se ao lado de Inês. Estavam muito fofos e flertavam. Dava para perceber que ela o fazia feliz. Em fevereiro de 2024, Inês mudou-se para a casa de Brad em Los Angeles. Em julho, uma fonte partilhou que as coisas têm sido incríveis desde que se mudaram para viver juntos. É mais um relacionamento sério do que apenas um namoro. O Brad adora tantas coisas nela. Ela é ótima para ele. O casal fez finalmente a sua estreia na Passadeira Vermelha em setembro de 2024, na estreia de O Lobo, no Festival de Veneza. Brad, antes reservado e reservado, caminhava agora ao lado de alguém que parecia realmente elevar o seu espírito. E o mundo estava a assistir. O passado que nunca se apagou. Mesmo anos após o divórcio, Brad Pitt e Jennifer Aniston permaneceram presentes na vida um do outro de formas pequenas, mas significativas. Em setembro de 2007, 2 anos após a separação, Pitt falou à Av Magazine e disse: "A Jen e eu ainda mantemos uma amizade profunda e temos muita coisa juntos que não foi apagada de forma alguma." Falando sobre a separação, acrescentou: "Não sei como lidar melhor com isto. A minha opinião era que, no final de contas, isso não era da conta de ninguém, pelo menos em questões do coração. O que me guiava naquela altura era: não sabes quantos dias tens e precisas que a vida seja tudo aquilo que precisas que ela seja." O tempo passou, mas a curiosidade do público em torno delas nunca diminuiu. Depois, a 19 de janeiro de 2020, as duas reencontraram-se nos bastidores do SAG Awards. Aniston tinha acabado de ganhar o prêmio de melhor atriz em série dramática do The Morning Show. Pitt e Aniston abraçaram-se sorridentes nos bastidores. O momento foi registrado e rapidamente se tornou viral. Já tinham passado 15 anos desde o divórcio e bastava um abraço para fazer os fãs acreditarem que ainda havia ali algo. Uma fonte disse à revista People que Jen estava feliz por Brad. Felicitaram-se e foi só. Ainda assim, a cumplicidade entre ambos era evidente. Ambos os atores ganharam prêmios nessa noite, e o seu momento amigável tornou-se a parte mais falada do evento. Mas este foi apenas o início do discreto regresso de cada um à vida pública. Amigos não estranhos. A 18 de setembro de 2020, Brad e Jennifer voltaram a partilhar o ecrã. Foi a primeira vez que contracenaram juntos desde a separação. Os dois participaram numa leitura virtual repleta de estrelas sobre os tempos difíceis na Ridgemont High para angariar fundos para a organização sem fins lucrativos Core and Reform Alliance de Sean Penn. Brad e Jen interpretaram personagens românticas do filme de 1982 e até tiveram uma cena escaldante em que a personagem de Brad tem um fato com Jens. Os seus colegas de elenco riram-se durante o momento, mas todos os olhares estavam voltados para a química do ex-casal. Pouco tempo depois, Aniston apareceu no programa The Howard Stern Show e falou sobre a experiência. Ela disse: "Foi muito divertido. O Brad e eu somos amigos." Somos amigos. Ela deixou claro que não havia nada de estranho nisso. Nós falamos, e não há nada de estranho nisso, exceto para todos os que provavelmente assistiram e queriam que houvesse, ou presumiam que houvesse, disse ela. Aniston falou ainda sobre como se divertiram a fazer a leitura e ficaram felizes por apoiar uma boa causa. Enquanto os fãs continuavam a torcer por um reencontro romântico, ambos os atores mantiveram-se sinceros sobre as suas posições. Em 2006, apenas um ano após o divórcio,
Aniston já tinha partilhado a sua esperança de que um dia pudessem voltar a ser amigos. Em entrevista à Vanity Fair, disse: "Espero muito que um dia possamos voltar a ser amigos." Ela não falou com amargura, mas com amor e honestidade. "Eu adoro o Brad. Eu amo-o de verdade. Vou amá-lo para o resto da minha vida. É um homem fantástico. Não me arrependo de nada. E não me vou culpar por isso." Ela continuou: "Passamos 7 anos muito intensos juntos. Ensinamos muito um ao outro sobre cura e diversão. Ajudamos-nos um ao outro em muitas coisas, e eu realmente valorizo isso. Foi um relacionamento bonito e complicado." Admitiu que o que mais a magoou não foi o fim em si, mas a forma como o público o reduziu a um clichê. "O triste para mim é como foi reduzido a um clichê de Hollywood. Ou talvez seja apenas um clichê humano. Tenho muita compaixão por todos os que estão a passar por isto." As palavras dela permaneceram verdadeiras ao longo do tempo. E anos mais tarde, as suas ações mostraram que ela ainda falava a sério. As suas palavras permaneceram verdadeiras ao longo do tempo. E anos mais tarde, as suas ações mostraram que ela ainda falava a sério. Riram, apoiaram-se e permaneceram lado a lado, mesmo que apenas como amigos. Mas a cada reencontro, a cada sorriso partilhado e a cada palavra sincera entre eles, uma coisa ainda permanece no coração dos fãs em todo o lado. Muitos ainda acreditam que Jennifer Aniston é e sempre foi o amor da vida de Brad Pitt. O que acha da relação de Jennifer Aniston e Brad Pitt? Será que deveriam ter dado mais uma oportunidade à relação? Partilhe a sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de gostar, subscrever e ficar atento para mais histórias incríveis da fascinante história de Hollywood. Até a próxima!